Olá, tudo bom? Estou aqui de novo. Vou falar um pouco sobre alguns aspectos de Tai Chi Parin, do taoísmo, né? E hoje eu estava pensando na questão da natureza, né? Dessa vida natural, né? Qual que seria o intuito disso, a intenção, o propósito, as vantagens, as desvantagens, né? E de certa maneira inspirado ou pensamento impulsionado por esse acidente que teve nessa barragem de Minas Gerais, né? Que era rejeitos, né, da mineração do ferro, né? E estourou a barragem, né? Eu, na verdade não tenho muitos detalhes assim, mas enfim, é um lago artificial, digamos assim, poluído, né? De lama, né? E que essa barragem se rompeu e essa lama matou muitas pessoas nas imediações, né? Porque inundou de lama uma vila, né? Um bairro e como era uma barragem grande, essa lama avançou, né? Para, enfim, uma extensão até outros estados afetou, né? O abastecimento de água, né? Até porque as pessoas nem sabem ainda direito, pelo menos eu não vi na mídia, né? Se essa lama, o grau de toxicidade, né? Dessa lama, ou seja, se que a composição dessa lama, né? Será que é só terra mesmo ou pode ter alguns poluentes, enfim, alguns tóxicos, algumas coisas prejudiciais, né? Então, a natureza, o mestre ele sempre dizia que a natureza é sábia, a natureza é mãe, né? Provê, né? E da mesma maneira o nosso corpo ele produz substâncias, ele tem uma autogestão, né? Uma gestão automática, regulação, né? Então ele produz componentes, assim, substâncias necessárias ao seu funcionamento, digamos, à sua operação, né? Automaticamente, né? Então, por exemplo, essa questão dos remédios, né? O Tai Chi, o taoísmo, ele te direciona mais para as ervas, né? Para os chás, ou seja, que seria plantas, né? Por causa que a visão taoísta, para o praticante de Tai Chi, né? A pessoa que pratica o Tai Chi regularmente, ele já vai estar todo um aspecto preventivo, né? Então, a tendência é que ele não tenha muitos problemas de saúde, né? Mas no caso, se ele tiver, a ideia é que as plantas, né, as ervas, os chás, eles podem ter algum elemento, alguma substância necessária para a pessoa recuperar a saúde, recuperar o bem-estar, né? Então, o sistema orgânico, energético das pessoas é algo que você também procura preservar, da mesma maneira que você preserva a natureza, você procura preservar, porque ele tem uma inteligência, digamos assim, uma rede, né, uma inter-relação, né, dos seus vários componentes, das várias partes, tipo uma orquestração, né? Então você às vezes pode mexer numa parte e isso pode ter impactos ou reflexos em outras áreas, reflexos indesejados, assim, desagradáveis, né? Ou seja, e a ideia não é essa da saúde, né? Por exemplo, você querer tratar o rins, por exemplo, e prejudicar o coração, né? Ou seja, não é bem esse o conceito, né, de um tratamento, né? E essa questão da natureza, ou a destruição da natureza, o mestre ele sempre via com muita preocupação, né? Porque ele dizia a natureza também como um sistema energético, as partes, tem uma inter-relação entre as partes, então você destrói uma parte,
isso pode ter reflexos à distância, vamos dizer assim, né? Ou seja, não só reflexos próximos, locais, mas à distância. Eu lembro até que a minha cidade aqui de São Paulo, né? Nos últimos anos ela está tendo falta d'água, né? Eu nasci nessa cidade, eu sempre vivi aqui. E eu nunca imaginei que na minha vida eu iria passar por uma situação como essa de falta de água. Ou seja, a gente tem as nossas ambições, nosso trabalho, né? Os estudos, mas eu nunca imaginei, nos 50 anos que eu moro aqui, que num certo momento a minha cidade teria a falta de água de uma maneira permanente, não de uma maneira assim, uma semana, por exemplo, mas de uma maneira permanente, ou seja, a produção, a captação de água na minha cidade, ela não atende mais a demanda, a população, as pessoas que moram aqui. Isso não vai atender de uma maneira assim permanente, né? Então, uma teoria para isso é a destruição da Amazônia, ou seja, a partir do momento que você destrói a Amazônia, aquela bomba, né, de plantas, de árvores, ela produz menos vapor, produz menos nuvens, essas nuvens voam, né, aqui para o sul e chovem aqui no sul. Então, você destrói as árvores, não tem mais essa produção de vapor de água e não chove aqui no sul do país. Então, é uma maneira de ilustrar essa coisa. Então, mesma coisa, essa barragem que rompeu em Minas, danos, estão ainda avaliando os danos, mas é uma desgraça, né? Lamentável. Até a próxima.